Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que levamos ao ar pela TV 247 todos os sábados às 3 da tarde. A semana que termina hoje foi repleta de grandes acontecimentos. Posso mesmo afirmar que entre esses acontecimentos há fatos muito positivos, há vitórias importantes das forças democráticas, populares e que lutam pela sua independência, a independência dos povos, a independência das nações, a democratização das relações internacionais. O grande acontecimento da semana foi o cessar-fogo na Palestina. Pode-se afirmar que este cessar-fogo é uma conquista do povo palestino que foi massacrado mais uma vez pelos ataques israelenses na região da faixa de Gaza. Comentário que nós iniciamos sobre este episódio não pode deixar de fazer um balanço daqueles acontecimentos durante 10 dias. Vejam vocês, meus amigos, que Israel assassinou 232 pessoas palestinas. Entre essas 232 pessoas estavam mais de 60 crianças, 35 mulheres, ou seja, quase a metade dos atingidos pela violência israelense são pessoas indefesas, porque também há que se agregar a esta parcela de mortos, há que se agregar um número também elevado de idosos. Então, os bombardeios sistemáticos de Israel contra a faixa de Gaza atingiram principalmente a população civil da Palestina. Quero destacar, entre os fatos que mostram as destruições provocadas pelos ataques israelenses, quero destacar que 52 mil palestinos foram obrigados a deixar as suas casas, foram obrigados a, como se diz, a se tornar deslocados, a encontrar outras localidades para ficarem ao abrigo desses ataques, ficarem protegidas desses ataques. Aí aparece toda uma questão de como essas pessoas conseguirão retornar às suas casas. Outro dado impressionante: os bombardeiros israelenses danificaram gravemente 450 edificações, 450 prédios. Desses 450, destruíram 132. E das edificações atingidas pelos ataques, pelos bombardeios israelenses, destacamos 6 hospitais. Vejam vocês, meus amigos, 6 hospitais atingidos pelas bombas israelenses e 9 unidades básicas de saúde, 9 postos médicos. Então, é assim que Israel, além das violências que pratica no cotidiano na Cisjordânia e mesmo contra a faixa de Gaza, além das violências que pratica contra a população palestina em Jerusalém Oriental, Israel periodicamente realiza esse tipo de guerra contra os palestinos, principalmente na faixa de Gaza. De maneira que o balanço que nós fazemos dos ataques israelenses à faixa de Gaza mostra uma ação monstruosa, uma ação que se insere no quadro de uma estratégia de extermínio da população palestina e de negação ao seu direito de proclamar um Estado nacional soberano e independente. Quero dizer que o cessar-fogo não deixa de ser uma conquista dos palestinos e uma conquista de todos aqueles, mulheres e homens, que no mundo inteiro lutam pela paz mundial. A permanência de um estado de guerra na Palestina, a continuidade desse tipo de ataques é uma ameaça à paz mundial, na medida em que uma guerra desse tipo não fica circunscrita àquela localidade onde ela está acontecendo. O risco de se espalhar para o Líbano, para o Irã, para a Síria, é muito grande, porque Israel proclama como inimigos seus as forças da resistência libanesa, assim como o governo
do Irã e o governo da Síria. E uma conflagração no Oriente Médio, a gente pode imaginar no que resultaria. De modo que as forças que lutam no mundo pela paz, pelo entendimento entre as nações, pela prevalência dos direitos humanos e do direito internacional, claro que se empenharam, se esforçaram por esse cessar-fogo e, obviamente, que apoiam e comemoram este resultado. Esperando que ele seja duradouro, nós vamos prosseguir os nossos comentários sobre isso. Mas eu quero destacar, em primeiro lugar, isso, que houve uma grande solidariedade internacional, através de muitas manifestações de massas nas ruas de diferentes capitais, na América Latina, na Europa, em diversos continentes, e essa solidariedade tão presente dos movimentos de resistência, dos movimentos de solidariedade e dos movimentos pela paz, essa solidariedade pesa muito na conjuntura internacional. Devo dizer que também a mobilização na própria Palestina, porque toda a população palestina, não apenas aquela residente na faixa de Gaza, mas toda ela residente nos territórios ocupados, na Cisjordânia, e também a população palestina sob a liderança e o governo da Autoridade Nacional Palestina, se manifestou de diferentes maneiras. E isso pesa bastante no momento de tomar uma decisão como essa de promover o cessar-fogo. Não posso deixar de destacar os esforços diplomáticos e as atitudes positivas de alguns países e das próprias Nações Unidas, apesar do bloqueio estadunidense a que se tirasse uma resolução condenando em termos veementes o Estado sionista de Israel. Eu vou, para ilustrar aqui a nossa emissão, eu vou compartilhando notícias que publicamos ao longo da semana no nosso site Brasil 247, que, por sinal, fez uma cobertura extraordinária sobre o conflito, sobre essa guerra israelense contra o povo palestino. Nós, diariamente, noticiamos aqui no site Brasil 247, acompanhamos o dia a dia das agressões israelenses, da resistência dos palestinos, e cotidianamente também aqui no programa Bom Dia 247, comentamos o assunto, e na quarta-feira no programa O Mundo Como Ele É, também esse foi um dos temas principais que abordamos. Mas eu quero destacar que houve, portanto, um empenho de determinados países no âmbito das Nações Unidas, e eu quero destacar, portanto, o papel da China, porque a China, neste mês de maio, está presidindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, está ocupando a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, nesta qualidade, a China tentou, de diferentes maneiras, tirar uma resolução, fazer com que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma resolução condenando os ataques israelenses e, obviamente, chamando as partes para o diálogo. Mas, infelizmente, os Estados Unidos utilizaram do seu poder de veto e bloquearam o Conselho de Segurança da ONU e impediram que se tirasse uma resolução com aquele conteúdo. O chanceler da China, o senhor Wang Yi, inclusive, dirigiu uma das reuniões por videoconferência, na qualidade de país que está exercendo a presidência rotativa do Conselho, e propôs, de viva voz, e os entendimentos para isso estão em curso, propôs que a China sediasse encontros entre os palestinos e os israelenses, reuniões em Pequim, propôs claramente isso, visando a chegar a um entendimento, não apenas no sentido do cessar-fogo, mas no sentido de buscar soluções efetivas para uma situação que é, sob todos os pontos de vista, insustentável. Israel não pode continuar indefinidamente agredindo o povo palestino, impedindo a sua independência, oprimindo este povo
e comprometendo a sua sobrevivência, porque isso se traduz, como a maioria dos países do mundo sabe, as forças democráticas do mundo sabem, isso se traduz por um verdadeiro genocídio, e é preciso parar esta situação. Eu quero destacar ainda a posição que foi adotada pela Rússia, que saudou, em termos muito calorosos, o cessar-fogo na Palestina, e está também levantando aqui uma proposta, e nós vamos apresentar aqui e comentar a proposta que foi levantada pela Rússia. Estou procurando aqui a notícia, foi publicada na sexta-feira pelo Brasil 247, uma notícia muito importante, porque vai se falar muito sobre isso ao longo da semana. Está aqui a notícia. A Rússia propõe reunião do quarteto para discutir sobre o conflito entre Israel e Palestina. O quarteto é um grupo que foi criado nos anos recentes para cuidar exatamente disso que a China está propondo, cuidar da realização de diálogos entre palestinos e israelenses em busca de promover a paz ali na região e, obviamente, em busca de encontrar a solução política e diplomática a mais adequada, que não pode ser outra senão a aceitação por toda a comunidade internacional dessa solução de proclamar a independência do Estado da Palestina, algo que os Estados Unidos, em determinados momentos, aceitou, mas é uma aceitação meramente retórica. Eu vou depois abordar especificamente a posição que os Estados Unidos adotaram em relação ao cessar-fogo. O quarteto é formado pela própria Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas. Eu acho que, em face da evolução da situação internacional e em face da evolução da natureza desse conflito, e em face da posição assertiva que a China adotou, que eu acabei de referir, esse quarteto teria que virar, no mínimo, um quinteto. Era preciso incluir a China nesse grupo observador, nesse grupo de acompanhamento e nesse grupo promotor do diálogo em vista de uma solução política, diplomática justa para este problema palestino, para definitivamente resolver a questão de que os palestinos proclamem o seu Estado nacional independente. Dito isso, eu quero então me referir, e vou ver se eu consigo também captar alguma notícia aqui que nós tenhamos publicado ao longo da semana. Eu vou ver se eu capto aqui alguma notícia que nós publicamos sobre a questão dos Estados Unidos. Eu queria dizer o seguinte sobre a questão dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden comemorou o cessar-fogo e ele defendeu a seguinte posição. E está bem que ele comemore. Era preciso que os Estados Unidos tivessem feito maiores esforços pelo cessar-fogo. Os Estados Unidos comemoraram e, inclusive, cumprimentaram o Egito pelo êxito diplomático que o Egito alcançou na intermediação e na facilitação dos entendimentos visando ao cessar-fogo. Apenas a observação que eu faço é a seguinte: os Estados Unidos não aceitaram fazer esta negociação no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como eu disse, os Estados Unidos bloquearam a tentativa chinesa de tirar uma resolução. E por que fez isso? Porque exatamente a resolução da ONU, o texto que estava em negociação, criticava em termos mais severos a posição política e militar do Estado israelense. E os Estados Unidos, então, bloquearam. Então, o Biden defendeu a seguinte posição: não, pode deixar que eu vou fazer entendimentos bilaterais com o governo israelense. E, segundo as agências noticiosas, ele telefonou 3 vezes para o Benjamin Netanyahu, que estava à frente do massacre. E, então, os Estados Unidos privilegiaram o entendimento bilateral entre eles e o Benjamin Netanyahu, aquilo que eu posso chamar de diplomacia secreta.
em detrimento da diplomacia multilateral, como deve ser feita. Os Estados Unidos, então, Biden, que diz que defende o multilateralismo, na verdade, ignorou o multilateralismo e resolveu fazer apenas a diplomacia bilateral dele, que eu acho que é secreta, com o Netanyahu, e certamente com finalidades de capitalizar depois e dizer que eles estão entre os promotores principais do acordo que resultou no cessar-fogo. Então, é uma crítica que a gente faz a essa metodologia, porque essa metodologia revela a aliança indestrutível entre os Estados Unidos e o Estado sionista israelense e uma tolerância com as atitudes que esse governo israelense toma. Demonstração cabal disso é a outra parte da atitude estadunidense, que ele sempre diz o seguinte, o Biden repetiu isso na última semana exaustivamente. Ele disse, vamos nos esforçar pelo cessar-fogo, mas a prioridade dos Estados Unidos é garantir a segurança de Israel. Isso é um bordão, isso é um mantra, isso é uma posição de princípios que todos os governos estadunidenses adotam. Isso é uma posição invariável do imperialismo estadunidense, seja o governo democrata, seja um governo republicano. E, portanto, essa é uma fragilidade importante da posição estadunidense em relação às forças progressistas mundiais, em relação à população palestina, em relação às forças políticas que compõem a resistência nacional palestina. E, ao me referir à resistência nacional palestina, eu quero destacar que esta resultante do cessar-fogo é fruto também da encarniçada resistência nacional palestina. E essa foi uma resistência política, como eu já disse, foi uma resistência de solidariedade e de busca da unidade no conjunto do território palestino, e foi também uma resistência militante e militar. Porque se não fosse também a capacidade militar demonstrada pelas forças da resistência ali na faixa de Gaza, e seria difícil impor um recuo a Israel. De modo que, é claro que ali há uma disparidade de forças muito grande. O Israel é infinitas vezes mais poderoso militarmente do que os palestinos. Inclusive, Israel detém armas nucleares, embora não admita, mas detém armas nucleares, violando o Tratado de Não Proliferação Nuclear, violando o direito internacional, violando acordos que já foram feitos e tratados multilaterais no âmbito da ONU, como esse próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas, apesar dessa superioridade enorme de Israel em termos de armas em relação às forças da resistência palestina, não se pode ignorar que a resistência palestina tem também capacidade militar para resistir, tem capacidade militar para enfrentar, e não pense Israel que vai a vida inteira, infinitamente, atacar os palestinos e não sofrerá retaliações também no âmbito militar, porque há na Palestina forças de resistência capazes também de dar uma resposta a esses ataques e a essa tentativa de destruição e extermínio. Dito isso, eu avalio o seguinte, eu avalio que é uma vitória importante, como eu já disse no começo da emissão, uma vitória importante das forças progressistas mundiais e do povo palestino, a conquista do cessar-fogo. Eu acho que mostra também um fiasco político e diplomático de Israel. Israel se revela muito isolado internacionalmente. Mesmo dentro dos Estados Unidos, há muitas forças que questionam o Biden, ou seja, ele está em má situação, ele está numa situação de constrangimento, porque estar ao lado do governo do Netanyahu e estar ao lado de uma agressão como esta é constrangedor para um líder que se proclama como democrata e que se proclama como fiador de diálogos internacionais e da paz. Mas a avaliação que eu faço é que Israel passou um fiasco, está isolado
internacionalmente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda é muito instável esta conquista. Não vamos pensar que este cessar-fogo é duradouro, porque os fatores que atuam em favor da guerra dentro do governo israelense, a partir do seu próprio chefe, são muito fortes. Porque a visão estratégica do Estado sionista de Israel é destruir o povo palestino. Então, obviamente que a solidariedade internacional continuará ativa em defesa do povo palestino, o povo palestino continuará na luta por sua independência, mas, de fato, ele tem que estar vigilante em face da possibilidade de novas agressões. E eu digo que é instável pelo seguinte: eu percebo, e acho que essa é uma sensibilidade que tem todos os observadores internacionais que analisam sob a ótica das forças progressistas e da paz mundial, o que a gente observa é que Israel continua com o dedo no gatilho. Israel continua pronto para atacar os palestinos, mas foi obrigado a esse recuo parcial. Mas os nossos votos é que a paz prevaleça ali na Palestina e que o povo palestino consiga progredir na sua luta pela independência. Então, essa é a impressão inicial que nós temos e esses são os nossos votos de que a paz venha a prevalecer ali. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos abordar um outro tema que é muito caro para nós e que já foi comentado aqui em programas anteriores e foi também um tema frequente no nosso noticiário do Brasil 247, seja no dia a dia do programa Bom Dia 247, seja no programa que fizemos na quarta-feira, O Mundo Como Ele É. A questão é essa: Comitê da Luta Popular e Governo Colombiano avançam nas negociações. Então, é a luta do povo colombiano. Na semana passada, eu me referi aqui que o povo colombiano estava fazendo uma verdadeira rebelião contra o governo de extrema-direita do Iván Duque. Acontece que, por ser um governo de extrema-direita, reprimiu a ferro e fogo as manifestações, matou gente, realizaram mais de 2.000, quase 3.000 operações policiais, matou dezenas de pessoas, prendeu centenas, violou mulheres, as forças policiais violaram mulheres, praticaram violência sexual e interditam, na verdade, as forças policiais colombianas tentam interditar a luta social, o direito de manifestação. E o governo de extrema-direita tenta criminalizar o protesto social, de modo que a luta continua. E as últimas notícias que a gente tem é que, e essa é uma notícia positiva, não tenha dúvida, é o seguinte: houve avanços nos últimos dias no sentido de uma disposição do governo de dialogar. E as forças da resistência colombiana, as forças do Comitê Popular, que muitos chamam de comitê de greve ou comitê de desemprego, são forças que vêm organizadas desde aquela grande greve nacional de 2019. Essas forças estão dizendo o seguinte: apesar de que é um governo de extrema-direita, nós queremos dialogar sim. Aliás, fomos nós que pedimos para dialogar, porque o próprio ato do governo se dispor a dialogar já o coloca na defensiva em relação à criminalização da luta social, porque acaba sendo, objetivamente, mesmo que não seja esta a vontade do governo, objetivamente, isto resulta no reconhecimento da luta popular. E essas forças progressistas colombianas vão ao diálogo para colocar na mesa. Primeiro, exigimos, dizemos os companheiros desse Comitê de Luta Popular, exigimos que pare a criminalização da luta social. Exigimos que pare a violência policial. Exigimos que se reconheça o direito a realizar manifestações pacíficas e, claro, que assume o compromisso de realizar
manifestações pacíficas. E reafirmamos, dizem esses companheiros e companheiras do Comitê Nacional da Luta Popular na Colômbia, queremos apresentar de novo, reiterar, recolocar na mesa as nossas reivindicações por direitos humanos, por direitos sociais, pela democracia no país. O governo foi obrigado a empreender alguns recursos, porque teve que retirar a reforma tributária e, nos últimos dias, teve que retirar também umas modificações que eles queriam fazer no sistema de saúde, que restringia ainda mais o acesso dos colombianos a esse direito. Tudo isso também resultou numa crise política e de governo, porque 2 ministros acabaram se demitindo do governo, de modo que os colombianos em luta, além de exigir que cesse a criminalização do protesto social, que se reconheça o direito de manifestação, eles recolocam na ordem do dia, nessas tentativas de diálogo com o governo, recolocam as suas reivindicações, que têm a ver não só com essa reforma tributária, mas tem a ver com direitos permanentes do povo colombiano, que são direitos humanos, direitos democráticos e direitos sociais, que os sucessivos governos de direita na Colômbia e este de extrema-direita são direitos que esses governos não respeitam. Pelo contrário, no caso do governo de extrema-direita, eles renegam esses direitos, violam sistematicamente esses direitos. Então, essa é a atualização que a gente queria fazer do tema colombiano e dizer para vocês o seguinte: vamos continuar acompanhando, vamos ver que desdobramento terão essas reuniões que estão programadas entre o governo colombiano e as forças que comandam a rebelião popular e ver se os colombianos não só continuam na luta, como obtêm a resposta às suas reivindicações. E eles têm reafirmado: nós vamos toda quarta-feira realizar uma manifestação nacional e esperamos que essas manifestações não sejam reprimidas. Bom, meus amigos, vamos continuar aqui abordando a nossa querida América Latina e compartilhar mais uma notícia de um país aqui, irmão, da nossa região. E nós tínhamos anunciado a semana passada que se realizariam, como de fato se realizaram, eleições no Chile. As eleições foram realizadas no sábado e no domingo passados para eleger prefeitos, governadores, vereadores e a Assembleia Nacional Constituinte. E o resultado foi este: a direita sofreu um grande baque no Chile. Direita é derrotada nas eleições do Chile. Independentes e esquerda avançam. Esse avanço é extraordinário. Quero já dizer aqui, topicamente, o seguinte. Primeiro avanço, primeira vitória. 2/3 da Assembleia Nacional Constituinte são formados por independentes e forças de esquerda democrática e popular, incluindo os partidos da esquerda que sempre atuaram no Chile em favor do progresso social e do socialismo, nomeadamente o Partido Comunista e outros partidos democráticos, populares e progressistas aliados. Então, a grande vitória que o governo não alcançou sequer 1/3. E, portanto, as probabilidades de que se redija uma Constituição realmente democrática, as probabilidades são altas. Se essas forças de esquerda conseguirem atuar em comum acordo com os independentes, que são, em sua grande maioria, forças progressistas, a resultante será um Chile democrático, uma Constituição democrática. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, uma maioria de mulheres. Parabéns às mulheres chilenas, que já tinham conquistado o direito, porque essa conquista, inclusive, foi fruto da luta popular de 2019 e 2020, e foi fruto
do plebiscito realizado em outubro do ano passado, tinham conquistado o direito de uma Assembleia Constituinte paritária. Inclusive, os partidos e as listas, as chapas, eram obrigados a apresentar chapas paritárias. E já tinha sido definido por lei que a Constituinte terá uma representação paritária entre homens e mulheres. Mas, por força dos resultados eleitorais, as mulheres acabaram conquistando maioria. Então, nós teremos mais mulheres do que homens e, certamente, mais mulheres progressistas do que homens, formando uma maioria importante na Assembleia Nacional Constituinte. A luta das mulheres no Chile tem toda uma importância cívica, uma importância social, uma importância democrática, uma importância civilizacional. O Chile é um país muito machista, um país extremamente conservador, e as práticas também de violência sexual no Chile são muito difundidas naquela sociedade, inclusive durante os protestos de 19 e 20, durante os atos repressivos que as forças policiais realizaram, cometeram também, tal como na Colômbia, violências sexuais. Então, esta conquista das mulheres chilenas tem uma importância peculiar nas condições próprias do Chile. Então, estão de parabéns às mulheres. Mas eu quero destacar ainda alguns resultados importantes de um partido que foi duramente reprimido durante a ditadura militar, que é o Partido Comunista do Chile. É um partido que sempre teve grande protagonismo na vida política chilena, é um partido já mais do que centenário no Chile, um partido que jogou um papel importante no governo da Unidade Popular de Salvador Allende, que foi derrubado pelos generais fascistas, um partido que jogou um papel importantíssimo na resistência ao fascismo, na luta contra a ditadura. Esse partido teve alguns êxitos que eu queria destacar. Primeiro, que elegeu 7 deputados e deputadas constituintes. Elegeu a prefeita da capital da região metropolitana de Santiago. Então, a capital metropolitana de Santiago vai ser governada, a partir de agora, por uma mulher comunista chamada Iracy Hasler, que, por sinal, é filha de uma brasileira. Então, é um resultado importante que o Partido Comunista vai governar a principal municipalidade, digamos, da região metropolitana de Santiago e, portanto, a principal municipalidade do Chile. Além disso, o Daniel Jadue, que é o candidato do Partido Comunista do Chile à presidência da República, teremos eleições em outubro deste ano. Então, o Daniel Jadue também foi eleito prefeito de uma das prefeituras, de um dos departamentos que integram a região metropolitana de Santiago. É uma localidade chamada La Recoleta, que é um bairro, uma municipalidade muitíssimo importante no Chile. La Recoleta. Inclusive, ali está o cemitério de La Recoleta, onde é um monumento e há os túmulos de milhares e milhares de assassinados pela ditadura de Pinochet, e tem lá um belíssimo monumento em homenagem a esses mártires, essas vítimas da ditadura fascista do general Pinochet. Então, é um resultado importante a eleição do Daniel Jadue, e ele acumula forças para vir a ser um candidato muito competitivo, e as perspectivas de desenvolvimento da luta eleitoral progressista no Chile são enormes, porque, obviamente, não será uma candidatura solo, a candidatura do Daniel Jadue, do Partido Comunista. Estão havendo entendimentos bastante intensos entre o Partido Comunista e demais forças democráticas e progressistas, e podemos ter uma importante surpresa
positiva no Chile nas eleições presidenciais deste ano. Mas eu quero destacar também, além da vitória da Iracy Hassler e do Daniel Radue, o fato de que uma outra mulher, a Karine Oliva, com o apoio do Partido Comunista e de um conjunto de forças democráticas e progressistas do Chile, vai para o segundo turno, ela conquistou esse posto, foi para o segundo turno das eleições para o governo da região metropolitana de Santiago. Então, ao final deste processo, nós poderemos ter a governadora da região metropolitana de Santiago, uma mulher e uma progressista, uma revolucionária, com apoio do Partido Comunista e demais forças progressistas chilenas. E um detalhe muito pitoresco é que ela tirou muitas fotografias fazendo o punho cerrado, e a sua camiseta era a camiseta de ninguém menos do que o doutor Sócrates, o grande, saudoso craque corintiano, que sempre que fazia gols, ele fez muitos gols, né, com a camisa do Corinthians, ele saudava a arquibancada com o punho cerrado, mostrando, naquele momento tão difícil da vida política brasileira, estávamos ainda na resistência e na luta contra a ditadura militar, o doutor Sócrates, que era um progressista, expressava o seu sentimento democrático, o seu sentimento antifascista com aquele gesto. E a Karine Oliva, que foi eleita, foi guindada à posição de disputar o segundo turno no Chile, no governo da região metropolitana, ela é uma fã do doutor Sócrates, e aparece lá ela com a camiseta do Sócrates, vestido com a camisa do Corinthians e fazendo essa saudação democrática e progressista. Então, estão de parabéns as mulheres chilenas, os progressistas chilenos, os socialistas, os independentes, os comunistas do Chile, e vamos ver se o Chile manda ventos democráticos e progressistas, já mandou para o conjunto da América Latina, e isso, sem sombra de dúvidas, pode ajudar a influir na situação eleitoral no próprio Peru, que vamos ter eleição de segundo turno agora, em junho, em que o candidato da esquerda está em vantagem no enfrentamento à candidata da extrema-direita, então, o Pedro Castilho, que vai estar enfrentando a Keiko Fujimori, da extrema-direita. O Pedro Castilho pode ganhar, e, quem sabe, os ventos democráticos e progressistas que vêm lá dos Andes chilenos possam confluir com os ventos aqui amazônicos do Planalto Central e do Atlântico brasileiro, nesta acumulação de forças que as forças progressistas brasileiras estão fazendo, visando a derrotar o Bolsonaro e ganhar as eleições presidenciais de 2022. Nós estamos vendo aí as movimentações políticas que o Lula está fazendo, ele que reconquistou o direito democrático de se candidatar às eleições de 2022, e estamos vendo aí os entendimentos que estão sendo feitos entre o Lula e demais forças progressistas do nosso país, visando a ter uma candidatura forte. Ele próprio ainda não se proclamou como candidato oficial, porque não é o caso ainda do calendário, embora na entrevista que ele deu ao Paris Match, ele disse que vai ser candidato para enfrentar o Bolsonaro, mas é claro que os demais partidos progressistas e de esquerda do Brasil ainda não tomaram uma posição clara sobre este assunto, porque tudo tem o seu tempo político para ser feito. Mas o fato é que tudo indica que os ventos que vêm dos Andes, ventos democráticos e progressistas, podem confluir com os ventos amazônicos, atlânticos e do Planalto Central, e o Brasil voltar a viver numa situação de governo democrático, governo progressista, governo nucleado pelas forças de esquerda. Seria extraordinário se o Brasil pudesse ir para as eleições de 2022
com uma frente ampla liderada pela esquerda. Esse é que é o segredo. Essa é que é a arquitetura ou a engenharia política que tem que ser feita. A esquerda ser capaz de nuclear uma ampla frente democrática, popular, progressista, patriótica, para varrer a direita e a extrema-direita do nosso país. Bom, meus amigos, vamos concluir daqui a pouco o nosso programa, mas eu queria terminar fazendo uma nova viagem para o outro lado do mundo e abordar um tema que tem uma grande importância geopolítica, que é uma aliança que acabou de ser estabelecida em mais um setor, porque essa aliança já é uma aliança bastante consolidada em vários outros setores, uma aliança que acaba de ser estabelecida entre a China e a Rússia. A notícia é essa: China e Rússia assinam um acordo de cooperação em energia nuclear. Na quarta-feira, dia 19, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin participaram por videoconferência da cerimônia de inauguração de um projeto de cooperação bilateral em energia nuclear. A China e a Rússia iniciaram um projeto de cooperação em energia nuclear. Na cerimônia de inauguração por videoconferência, o presidente Xi Jinping enfatizou que a cooperação energética tem sido sempre a área mais importante, frutífera e ampla nas cooperações práticas entre os dois países. A energia nuclear, disse o presidente Xi, é a prioridade estratégica para a cooperação, pois vários projetos foram concluídos e colocados em produção uns após outros. Essa notícia é uma notícia extraordinária, uma notícia extraordinária. Eu vou botar ela de novo aqui, deixa eu ver. Porque isso tem uma grande influência nos grandes temas da geopolítica da atualidade. Tem algum probleminha aqui, mas a gente já resolve. Bom, vamos adiante. O que eu queria destacar sobre este assunto é o seguinte: além do que disse o presidente Xi Jinping sobre esta cooperação, eu quero destacar que se trata de um acordo de cooperação para o uso pacífico da energia nuclear. Então, aqui não se trata de cooperação bélica, nem violação de tratado de não proliferação nuclear, não é nada disso. É o uso pacífico da cooperação, é uma cooperação visando o uso pacífico da energia nuclear. Esta cooperação para o uso pacífico da energia nuclear tem uma repercussão direta nesse assunto que tem sido muito tratado ultimamente, que é o assunto das mudanças climáticas. A energia nuclear usada para fins pacíficos é uma energia limpa, e isso ajuda a desenvolver a chamada economia de baixo carbono. Então, ajuda na luta ambiental. Isso é importante, porque muitas vezes os ambientalistas são contrários às usinas nucleares, mas as usinas nucleares, quando construídas com segurança, produzindo com segurança e voltadas para a produção de energia com finalidades pacíficas, energia nuclear com finalidades pacíficas, isso daí é benéfico ao meio ambiente, não tem por que ser contestado pelos ambientalistas. Isso é uma opinião pessoal que eu tenho sobre este assunto. E do ponto de vista geopolítico, e para mim isso tem uma importância extraordinária, significa o seguinte: é um passo a mais no que russos e chineses chamam de parceria de coordenação estratégica abrangente entre a China e a Rússia. A parceria de coordenação estratégica abrangente é o mais alto nível de relações bilaterais. Portanto, significa que, além de já terem feito alianças em vários aspectos da vida comercial, da questão dos investimentos também, em setores múltiplos da economia, além da aliança que tem no âmbito do BRICS,
além da aliança que tem na Organização para a Cooperação de Xangai e vários outros mecanismos multilaterais, além das parcerias que a Rússia e a China têm no âmbito dessa iniciativa chinesa da chamada Nova Rota da Seda. Além de tudo isto, agora a China e a Rússia têm, como parte da coordenação estratégica, da parceria de coordenação estratégica abrangente, a Rússia e a China dão um salto também nessa questão da cooperação na energia nuclear. Significa que o polo formado pela China e pela Rússia se torna mais forte na geopolítica. E, portanto, os Estados Unidos devem estar olhando para isso com um olhar nada agradável, porque os Estados Unidos têm, como a gente tem assinalado aqui frequentemente, tem colocado como centro de gravidade da sua política externa o que eles proclamam como luta pela contenção estratégica da China e da Rússia. E, portanto, a cooperação abrangente e que agora se reforça com esta cooperação em energia nuclear vai dar muito trabalho aos Estados Unidos, embora eu ache que as nações amigas, as nações que lutam pela independência nacional e os povos de todo mundo deviam saudar esse salto qualitativo que dão as relações entre a China e a Rússia, porque este salto qualitativo nessas relações é benéfico para o desenvolvimento multilateral e é benéfico para a paz mundial. Então, esse é o último assunto que eu queria trazer a informação e a apreciação de todos vocês. Eu agradeço muitíssimo o acompanhamento de vocês, os comentários, a participação e desejo a todos um excelente fim de semana, uma excelente semana e ficamos aqui com o encontro marcado todos os dias no Bom Dia 247, quarta-feira no O Mundo Como Ele É e no próximo sábado, como já é habitual, no nosso programa A Semana no Mundo. Então, até a próxima, meus amigos e amigas. Um grande abraço e até mais.